queridos, a paz do Senhor, tudo bem aí com vocês? Bom, preparados? Mais uma semana, mais uma aula da EBD, vamos continuar estudando sobre a vida de José. A nossa aula sempre começa com uma oração, então eu te convido neste momento a fechar os nossos olhinhos e juntos falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, mais uma semana que Tu nos abençoastes, mais uma semana que estás conosco, nos guardando, nos protegendo, e mais uma aula, Senhor, que vamos estudar sobre a vida de José. Que possamos aprender um pouquinho com José, sobre a sua paciência, sobre o seu amor, sobre a sua obediência. Senhor, guarda-nos, fortalece-nos. Senhor, Tu tens sido nosso socorro. E neste momento, continue nos guardando, nos ajudando, nos dando a Tua graça, a Tua paz. Amém. Bom, agora eu te convido aí a abrir a sua Bíblia. Pegou aí a Bíblia? Ainda não? Vou te dar 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Já achou a Bíblia aí? Vamos lá, abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 46 e versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Nos diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o nosso versículo de hoje. Nós estamos estudando sobre a vida de José. José, né? Que nós vemos alguns domingos falando dele e hoje nós vamos ver uma história bem complicada que aconteceu com José. Estão preparados aí? Hoje é a nossa lição de número 4. Bom, a história hoje vai estar no livro de Gênesis 37. Então, vamos lá, abre a sua Bíblia em Gênesis 37 e deixa lá separadinho. Capítulo 37, que é os números grandes. E vamos lá e continuar estudando sobre José. E na história de José, nós aprendemos que Jacó, o pai de José, tinha 12 filhos. Porém, um filho, que era o Benjamim, era o mais novo, ficava sempre em casa com o pai dele. Então, vamos colocar ele bem aqui, ó. Benjamim era mais novinho e ele ficava em casa com José, com o pai, Jacó. E os outros irmãos sempre saíam e iam para o campo. Nós estudamos há uns domingos atrás que José teve sonhos. Lembram dos sonhos? Primeiro sonho, 12 feixes se curvavam diante de José. Segundo sonho, o sol, a lua, as 11 estrelas se curvavam diante dele. Bom, agora José já está lá no campo porque os irmãos estavam na cidade de Dotã e o seu pai pediu que ele fosse lá ver como é que os irmãos estavam, se estavam precisando de alguma coisa. Lembram que eu falei também que José tinha uma grande família? Vamos lá contar aí. Vocês adivinham os nomes dos irmãos? Eram muitos. Então vamos a alguns. Ó, Rubem. Se quiser, você pode ir anotando, são muitos. Simeão, eu não sei todos de cor, não. Aser, ou Aser, Dan, Naftali, alguns dizem Naftali, Gade, Zebulon, Levi, Issacar, Benjamim. Ao todo eram 11 irmãos. Benjamim ficava em casa com o pai dele e os outros iam para o campo.
Esses aqui todos iam para o campo. E José era aquele que ajudava o pai na medida que o pai ia precisando. O pai de José, Jacó, já era bem de idade e ficava preocupado com aqueles filhos todos, pastoreando. Um dia, lá no versículo 37, está nos contando a história. Vamos ler? Gênesis 37. Nos diz, versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. José estava se aproximando de seus irmãos, quando os seus irmãos começaram a tramar algo contra José. Por que eles estavam tramando algo? Vocês lembram da história que eu havia falado que o pai de José havia dado uma túnica talar, uma túnica com várias cores. Geralmente essas túnicas eram dadas para o filho mais velho, o filho que seria abençoado pelo pai. Então essa túnica foi motivo de muito ciúme, muita inveja, muita ira, revolta no meio dessa família. Muita inveja. E isso não agradava, né, o coração do pai de José, Jacó. Então, José vivia com a sua túnica. E os seus irmãos tinham muito ciúme dessa túnica. Quando eles viram José se aproximando, eles começaram a tramar, jogar José na cisterna, matar. Duas coisas eles estavam tramando, matar José e jogar José na cisterna. Você pode aí estar pensando assim, né? O que é cisterna? Naquela época, eles não tinham geladeira, não tinham também armários. Então, eles usavam as cisternas para armazenar alimentos. Eles cavavam buracos de aproximadamente 1,5 metro no chão e em volta de círculo ou quadrados no chão, de fundura de 1,5 metro mais ou menos, aproximados, e lá eles colocavam os alimentos. Além de a fundura, a umidade da terra manter os alimentos numa temperatura ambiente agradável, os animais não tinham facilidade para pegar, porque aí você poderia colocar uma tábua em cima, um pano, cobrir. Então, era uma forma que eles tinham de guardar os seus alimentos. E eles lá tinham uma cisterna, não era eles que tinham cavado, essas cisternas já estavam lá por alguns outros pastores que talvez tinham cavado essa cisterna. E os irmãos de José pensaram, já temos uma cisterna. Então, quando eles viram José se aproximando, o que eles fizeram? Vamos lá no versículo 21. Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida. 22. Disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. Isto para livrar deles, a fim de se restituir ao pai. Rubem, deixa eu achar o Rubem aqui. Rubem era o mais velho. Geralmente, o irmão mais velho era o responsável pelos mais novos. Até hoje, né? Às vezes a mamãe sai de casa, pede o irmão mais velho para ficar tomando conta dos mais novos. Então, esse mais velho ficou preocupado. O que eu vou fazer com os meus irmãos? Ele estava preocupado. Porque se os meus irmãos matarem o meu pai, eu que vou ter que dar conta. Ele estava pensando nele. Olha o egoísmo dele. Pensando nele. Ele não estava pensando em José. Aí ele pensou um pouquinho mais e achou uma solução. Se a gente só jogar ele na cisterna, ele não vai morrer. Alguém um dia vai passar aqui e vai salvar ele. Então Rubem estava preocupado com o que ele iria falar com o pai e não com a vida de José. Mas eu vejo o cuidado de Deus até ali, porque Rubem foi usado por Deus, porque não era plano de Deus ceifar a vida de José.
Então, os irmãos assim fizeram, porque os irmãos geralmente obedecem os irmãos mais velhos. E então, os irmãos, quando José se aproximou, tiraram a túnica de José, tiraram a túnica, pegaram a túnica para eles, a túnica que eles tanto queriam, e jogaram José na cisterna. E lá ficou José, na cisterna. José foi jogado na cisterna. Eu fico imaginando o quão difícil foi para José, né, Clarinha? Tadinho, né, tia? Sim, com frio, com fome. Com fome, é mesmo. No escuro, tia. No escuro. Mas Deus cuidou de José. É verdade. Deus cuida. Ele tem cuidado de mim. De mim também, tia. Da Clarinha também. E eu tenho certeza que ele tem cuidado de vocês aí. Tia, eu quero cantar sobre obediência. Ah, é. A Clarinha aprendeu esse louvor que fala da obediência. Que mesmo quando tudo é muito difícil, é melhor obedecer. Obedecer é sempre o melhor. Então, vamos louvar, né, Clarinha?
realmente esse louvor é uma bênção. Obedecer é sempre o melhor. Tchau, crianças! A nossa aula está terminando. Até a próxima aula. E não se esqueçam, né, Clarinha? Se inscreva no nosso canal.